Dando início à gravação da terceira aula de microprocessadores, turma sexto V, né, no dia 26 de fevereiro. Tá? Bom, depois da nossa chamada, né, que eu repito aqui no final da aula, vou falar um pouquinho aqui só de uma novidade do Google, né, a gente não teve grandes novidades, o laboratório que a gente colocou lá o link das experiências, do material, né, o laboratório no sexto V11 a gente fala logo aí depois dessa aula e no sexto V12 na próxima quarta-feira. Né? Bom, o que a gente fez aqui? Na aula 1, tá? O material inicial, o link da aula 1 foi colocado. A aula passada, tá? Eu coloquei o link, agora à tarde eu coloquei o link. Eu vou procurar colocar isso no final de semana, tá? Talvez até porque, principalmente no laboratório, talvez vocês precisem da aula e das anotações para fazer o laboratório. Então, eu vou procurar colocar no máximo, no mesmo dia, porque senão eu acabo me perdendo aqui. Finalizada a aula, eu faço, eu posto o vídeo aí. Tem um processo, né, que você tem que baixar do Zoom, e do Zoom você tem que mandar para o YouTube, né? Aí tem que pegar o link, aí tem que digitar o link aí, né, como vocês estão vendo aí no mundo. Isso é um processinho aí que acaba demorando uns 10, 15 minutos, mas vou procurar fazer logo depois das aulas aí, ou no máximo no dia seguinte, para vocês poderem ter o material, né? E poderem, quando for fazer o trabalho, realizar alguma coisa. Observe que eu coloco também as anotações, tá? Então, até pelo fato de ser um pouco difícil aqui, talvez, de vocês visualizarem, né? Por isso que eu recomendo que vocês tenham um processo, um procedimento parecido com o da aula presencial. Procure fazer anotação na hora, né? Então, eu vou anotando aqui, vou fazendo as anotações, e vocês, como se estivessem na frente do quadro, procurar também fazer essas anotações, né? Isso reforça o processo pedagógico. Eu sei que vocês são uma geração que muitas vezes só vai tirar foto do quadro, então não tem a prática, muitas vezes, de ter um caderno ou de ter anotações feitas na hora, né? Mas, de qualquer maneira, fica a recomendação, e quando a gente está com essa aula, né, vou abrir aqui né, o pessoal que estava no começo da aula deve ter visto ajustado a câmera, né? Porque aqui é a minha anotação que eu estou fazendo, né? Poder, de uma certa forma, acompanhar, né? Mas não fica muito clara, né? É difícil, muitas vezes, de acompanhar, enxergar. É claro que eu recomendo, no Zoom, tem um comando que você consegue deixar a tela cheia da anotação, tá? Finalizada a anotação, eu sempre vou aproximar da câmera para vocês poderem ter uma visualização melhor, e depois eu me comprometo aí a vocês, me comprometo a disponibilizar sempre a anotação, tá? Como eu fiz aqui, ó. Vou abrir a anotação aqui para vocês verem, ó. Essa anotação da aula passada, ó. Semana do 2, né? Coloquei lá, né, o código de operação, que a gente fez a anotação na hora, expliquei ali um pouquinho da lógica digital, o que é digital, transistor, fiz uma porta inversora, um transistor atuando como inversor, também coloquei um MOSFET, né? Isso foi a anotação que a gente fez. É claro que, né, quando ela é escaneada, ela fica muito melhor aí, mas eu me comprometo a vocês aí, tá, em função aqui da dificuldade, né, muitas vezes, eu poderia até ter até um bom quadro aqui, mas eu também não sei se essa tela talvez algum professor até faça isso, né? Se a tela no caso que eu estou usando no laptop, né, pegaria também as anotações que eu fizesse aqui atrás, né? Fica aprendendo com esse processo, né? Estava na expectativa aí que esse ano já teria aula presencial novamente, mas estou vendo que a situação não está fácil aí, e eu acho que esse semestre presencial nem pensar, né? Vamos torcer aí, se a vacinação avançar, que a gente, pelo menos no segundo semestre, volte a uma relativa normalidade. A aula presencial, ela é insubstituível, né, na minha visão. Claro que a gente tem, nessa aula síncrona, pelo menos um caminho, né, em função das faltas das aulas presenciais, vocês têm a mesma experiência. Mas nunca vai ter a mesma experiência porque vocês não têm o convívio social, né? O convívio social é fundamental no processo de ensino, na minha visão.
pior ainda no laboratório. No laboratório é outra história. Então, eu vou disponibilizar sempre a anotação, tá? Como eu fiz aqui. E na aula de hoje, tá? Eu ainda não coloquei nenhuma anotação, eu vou estar colocando aqui o link do vídeo e vou estar colocando o link, o arquivo da anotação, né, que vocês vão ver aqui na câmera secundária. Né? Na aula 4, que é a próxima aula, eu já coloquei uma tarefa aqui, ó, que é a segunda lista de exercício, que a gente vai começar a trabalhar com ela hoje. Tá? Eu vou abrir a apostila, né, durante a aula. Também já tem a apostila aí, né, colocada numa segunda tela, quem tiver com estrutura, com computador com 2 telas, né, a gente poder acompanhar e para a gente começar a trabalhar com essa segunda lista de exercícios que está prevista, né? A primeira atividade de vocês, que estava colocada na aula 1, 2, aqui na aula 2. Aqui, ó, essa primeira lista de exercício, ela vai vencer no dia 5, né? Na sexta-feira que vem, né? Sexta-feira que vem, perfeito. Então, vai vencer sexta-feira que vem. Então, eu vou focar bastante nessa lista hoje, tá? Para vocês poderem ter aí poderem fazer a lista legal. Vamos lembrar que essa lista, somada com a lista 2, vai ter um peso de 30% na avaliação da nota N1. Tá? 30% na nota dessas 2 avaliações, mais 40% numa avaliação 3, que eu vou postar dentro de umas 2 semanas, 2, 3 semanas. Tá? Uma avaliação mais genérica, que eu vou abordar todo o assunto do trimestre, algumas atividades. Né? Eu vou colocar um artigo, já vou adiantando para vocês, até fica uma dica cultural aqui também. Alguns de vocês talvez sejam assinantes ou comprem a Super Interessante. Tá? Nesse último número dela, que é o número dela, de fevereiro, número 424, tá? Tá nas bancas. Tem um artigo que eu vou escanear, ela está escaneado já, eu não posso disponibilizar esse artigo escaneado para vocês, tá? Porque, obviamente, existe direito autoral e o Moodle não permite que a gente coloque, a não ser que ela tenha uma autorização, né? Mas eu vou escanear isso e mandar para o representante de classe. Não sei quem é representante de classe, não sei se é a Gisiane, que é representante de classe. Vocês tiveram uma eleição de representante de classe aí, né? Eu acho que um de vocês aí me mandou o link. Não vou achar aqui, senão a gente vai demorar, né? E eu vou mandar, né, para vocês aí o representante de classe, de uma forma, né, entre nós aqui, compartilhe esse arquivo escaneado. O que é esse artigo interessante? Ele está falando, né, do processador M1. Tá? Está falando do processador M1, que é o processador que está nos novos Macs, né, novos iMacs. Né, que o artigo fala que a gente vai ter uma experiência no laptop, a promessa é que exista, me parece, eu não tenho um iMac, né? Eu tenho um iPhone, eu tenho um iWatch, mas no computador eu não consegui me acostumar, né? Minha filha tem um iMac, eu tentei usar aquilo mesmo, não consegui me habituar lá, principalmente com o pad dele, né? Então, eu acabei... E o iMac tem sempre o problema de rodar, né? Rodar um grande número de arquivos, né? E é interessante porque ele fala do processador M1, explica, né, toda a estrutura interna. É um artigo, obviamente, que é super interessante, não é uma revista técnica, né, não é uma revista técnica, mas ela procura colocar numa linguagem que o leigo entenda. E achei uma linguagem muito positiva, né, mas sem deixar o aspecto técnico. Ele explica aqui toda a estrutura, né, todos os blocos, o coprocessador aritmético, GPU, CPU, memória cache, que a gente estava falando semana passada, né? O processamento de inteligência artificial que ele tem, né? A memória interna, ele tem uma memória RAM interna. E, obviamente, que, né, existe os outros processadores, né, da linha da Intel, né, que esses, né, são mais acessíveis para nós, que estão surgindo aí, né, principalmente o i7, né, a nova geração do i7 com 4 núcleos. Essa é a atual, né? O i7 com 4 núcleos e o Ryzen da AMD. Né? E a Intel já está preparando, né, um
processador muito parecido, né? O processador que está aqui é o i5, e a Qualcomm também tem um processador aí que ela está lançando, a Qualcomm que tem, né, experiência na área de celular. Qual é a promessa? Quem tem um iMac talvez até já tenha um iMac que lançou aí, né? No Brasil, o iMac é quase proibitivo o preço dele, né? Mas a experiência que a Apple está prometendo e que o Windows, que a Intel depois também já está indo atrás, é da gente ter uma experiência parecida com a experiência do celular. Ou seja, o computador vai estar sempre ativo, ele não vai estar desligando, né? O celular a gente não desliga, ele fica sempre ativo. Ele entra em repouso, quando a gente liga ele de novo, chacoalha, aperta um botão, identifica lá, ele já entra. Então, a promessa da Apple, né, é proporcionar essa mesma experiência. Quando você clicar no aplicativo, ele vai entrar direto, vai ser muito mais rápido, vai durar, né, a mesma coisa que dura uma bateria de celular, o computador vai durar, ou seja, no mínimo em 12, né, estou prometendo aqui 17 horas de autonomia na bateria do iMac, né? É bem interessante, tá? Recomendo aí, o pessoal que for assinante já deve estar dando uma olhada. Quem não for assinante, tem a revista digital, né? Vocês podem. Assinatura digital não é cara, né? É uma revista bem interessante, né? Um linguajar mais leigo, mas não deixando a parte técnica de lado, né? Não só, né? No caso aqui é raro ter artigo de microprocessador na revista, mas tem artigos de outras origens. A gente está falando aqui do coronavírus na capa super interessante, né? Quem não for assinante, dá uma passadinha no banco, eu acho que vale a pena, né? Vocês talvez vão gostar aí da revista, tá? Vamos lá? Então, dada essa dica aí, eu vou colocar aquele artigo ali, uma resenha daquele artigo para o trabalho geral, né? Para aquele trabalho que eu vou disponibilizar em umas 2, 3 semanas aí para vocês fazerem, né? Mas, como não é todo mundo que tem acesso à revista e tem acesso à parte, né, acesso restrito da Abril, né, da editora Abril, eu vou disponibilizar para o representante de classe aí, para poder espalhar. Só não vou colocar no Moodle por razões já explicadas aí. Bom, então é isso que nós temos aqui, né, para dar início. Já falei aqui da dica cultural, que é importante, né, para a gente poder trabalhar. Vamos então começar a parte útil da nossa aula, a parte útil, que é a parte que está prevista no planejamento pedagógico. Vou compartilhar com vocês aqui de novo os slides. Salteando para o texto aqui os slides, deixa eu voltar para onde a gente estava na semana passada. Vou rapidinho passar aqui o que a gente fez na aula passada. Tá? Na primeira aula, tá? Inclusive está nesse trabalho que vocês me entregaram, né? Sugeri aqui um vídeo do YouTube, né, com inteligência artificial. É bem legal essa resenha também. Então, vocês vão perceber que todo trabalho vai ter alguma atividade aí além dos próprios exercícios, né? Bom, na aula passada nós tivemos a oportunidade de estudar a arquitetura do sistema programável, a arquitetura física do hardware do sistema programável. O sistema programável é uma cópia do próprio ser humano, né? Ou seja, uma unidade central de processamento, uma CPU, que tem a capacidade de executar uma tarefa a partir de um código de operação. A gente viu no laboratório, tem um código de operação, viu também a teoria. A partir de um código de operação, ela vai executar uma microtarefa. Normalmente, um envolvimento de registradores, um movimento de registradores, uma carga de registradores com o valor que você lê na entrada, né, na memória ou no periférico. Uma operação aritmética, né? No caso do microcontrolador, uma operação aritmética bem básica, soma, subtração, né? Uma operação AND, uma operação OR, uma operação de inversão. Então, a gente tem um conjunto de instruções, um conjunto de códigos de operação, né, que, a partir dessas instruções básicas, formam tudo que vocês conhecem, né? E a linguagem, né, que vocês hoje têm como pré-requisito e já dominam, e alguns de vocês são bons programadores, é a linguagem C. A linguagem C é uma linguagem estruturada, composta essencialmente de 2 blocos: o bloco de tomada de decisão, que é o bloco if,
que é fundamental, né? Já que o sistema é um sistema que, a partir de parâmetros, ele toma decisões lógicas, né? Toma decisões programadas, que estão no código de operação, e a instrução for. A instrução for é uma instrução de repetição. Você vai fazer alguma coisa de uma forma repetitiva, no está entre colchetes, se um evento for verdadeiro ou falso. Né? Tiver uma lei colocada dentro do for. Então, tanto for como if, ele é, na verdade, composto de uma sequência de códigos de operação. E esses códigos, inclusive, que no laboratório, nas próximas 4 aulas, a gente vai se aprofundar. É muito importante isso. Trabalhar com código de operação no início aqui, para a gente reforçar, inclusive, esse hardware que vocês estão vendo aqui. Então, a CPU é um conjunto de circuitos elétricos, normalmente composto de portas lógicas. Nosso sistema é todo digital, já que ele é todo baseado em transistores, e o transistor usado nos microprocessadores são transistores de 2 estados, ligado e desligado, 0 e 1. Normalmente um MOSFET, uma porta, né, que tem um gate e tem um canal, né, e a polarização desse gate vai fazer com que o canal fique curto-circuitado ou fique aberto, ou seja, condição 0 e condição 1. O conjunto desses transistores, dessas chaves elétricas, eletrônicas, que vocês aprenderam em fundamentos de eletrônica, né, formam as portas lógicas, que a gente reviu no laboratório da semana passada, né, no laboratório passado, né, na primeira experiência, porta END, porta OU, porta inversora, porta OU exclusivo. Tá? Quando você agrega essas portas, você forma os circuitos combinacionais, que são representados por tabela da verdade, como, por exemplo, o decodificador, que foi estudado no laboratório. Tá? E você forma os circuitos sequenciais. Os circuitos sequenciais são aqueles circuitos que são baseados em flip-flops, que tem elementos de memória dentro dele. Tá? O flip-flop, que a gente vai trabalhar mais intensamente aqui no curso, e que também revimos no laboratório, é o flip-flop tipo D. É o flip-flop que forma uma estrutura chamada latch. Normalmente a gente vai ter uma estrutura de 8 bits, de byte, que vai formar o que a gente chama de porte. Então, o pessoal que já mexe bem aí com Arduino, é autodidata, ou em projetos integradores, ou já está fazendo uma iniciação científica, né, com o Arduino, sabe lá que o Arduino, por exemplo, tem 3 portes. 3 portes. Porte BB, porte PC e porte PD. O que é um porte? É um LED. Um LED bidirecional. É um LED que você consegue colocar um dado no porte para a CPU do Arduino ler, sendo do Atmega ler, né, que é o processador da placa 1, ou você vai poder escrever alguma coisa no porte para controlar alguma coisa digitalmente. O flip-flop tipo D, né, é o que faz isso. Então, conhecer o nosso pré-requisito, né, a gente não vai fazer um projeto interno. Vocês vão ter uma disciplina de lógica programável, ou estão na 6ª etapa, acho que ela está na 7ª etapa, se não me engano. Nessa disciplina, você vai fazer uma ligação clara, tá, entre, né, essas estruturas mais básicas, essas estruturas lógicas mais básicas, portas lógicas, circuitos combinacionais, sequenciais, formando as estruturas que a gente vai estudar aqui dentro dessa CPU. Então, com a lógica programável, principalmente FPGA, você vai conseguir montar, né, um sistema programável, vai conseguir projetar um sistema programável. Nosso objetivo aqui é diferente. Eu vou trabalhar com o sistema programável já pronto. Vou trabalhar na forma de um microcontrolador, né, como esse que vocês estão vendo aqui na tela de vocês, o Atmega 328, que é o microcontrolador da placa Uno. Placa Uno que muitos de vocês têm, que muitos de vocês já conhecem, que vocês já estão praticando em projetos integradores, que vocês estão praticando em iniciação científica, ou que são autodidatas. Muitos de vocês trabalham, né, com essas estruturas mais acessíveis, né? O Arduino é uma placa muito acessível, a placa 1 custa aí preço razoável, é muito fácil mexer, não tem muito pré-requisito para trabalhar com ela. Tanto que o pessoal da mecânica mexe, o pessoal da física mexe.
Todo mundo que precisa automatizar algo que tem que ter um hardware, hoje está trabalhando com Arduino, por ter uma especialização, né? Diferente de nós, né? Então, a gente vai projetar até mesmo essa CPU através de lógica programada. Isso vamos fazer aí nas próximas etapas. A CPU é um elemento essencial, equivalente ao nosso cérebro, equivalente à parte de processamento do nosso cérebro. Nosso cérebro comanda os nossos periféricos, que são a nossa interface com o mundo externo. No caso do ser humano, os sentidos, os membros, o nosso próprio corpo físico, isso que a gente externa, recebendo dados de entrada e dados de saída. Isso alimenta a nossa memória, a parte interna do nosso cérebro, que armazena informações. E a partir de lições, a partir de capacidades que o nosso cérebro tem, porque houve um processo de aprendizado, desde que a gente nasceu, a gente foi aprendendo, e hoje vocês têm aí 20, 21, 22 anos, alguns mais, outros menos, de aprendizado acumulado, que fica na memória e que processa as informações de entrada, gerando informações de saída. Observe que essa estrutura que vocês estão aí refletindo agora, e que a gente estudou na aula passada, nada mais é do que a própria cópia da natureza. Aliás, é isso que a ciência faz. A ciência essencialmente observa. E, a partir dessa observação, entende os processos e, obviamente, inova, cria dispositivos, como o computador, procurando copiar a natureza e colocando a natureza a serviço aí da inovação. Posso falar muito do empreendedorismo, porque a partir da inovação se cria invenções humanas, como a vacina, por exemplo, que nos trazem bem, que fazem com que a humanidade evolua. Esse empreendedorismo é bem estudado. Ou alguma dúvida que a humanidade aí, o ser humano, depois de, falam aí, os cientistas falam alguma coisa em torno de 6 bilhões de anos que surgiram os primeiros Homo sapiens aí. Homo sapiens talvez um pouquinho depois. Os primeiros animais, que se diferenciaram por ter uma capacidade cognitiva maior, por ter um cérebro maior. E o Homo sapiens mesmo, tem aí alguma coisa entre 100 e 200 mil anos de presença aí, que nós somos descendentes, somos animais Homo sapiens. Eu falei do livro, Homo sapiens aí, do Harari, que é um livro que muitos de vocês já devem ter lido aí, e que eu recomendo muito, que mostra a história de evolução e mostra principalmente que está havendo uma evolução, a gente tem uma condição muito melhor do que os nossos antepassados. Se a gente pegar os animais mais próximos de nós, que são os símios, os macacos, os gorilas, a condição deles de milhões de anos atrás é muito parecida com a atual. Uma situação totalmente dependente da natureza, dependente do meio. O ser humano não. O ser humano, ele, a partir da sua cognição, ele cria soluções para tornar o mundo melhor. Como, por exemplo, o computador que vocês estão vendo aí. Para quem duvida que a gente está num mundo melhor do que antigamente, imagina como era a vida na Idade Média, imagina como era a vida, ou mesmo há 100 anos atrás, quando a gente viveu uma pandemia muito parecida com essa atual, onde as vacinas demoraram muito para aparecer, eu acho que não apareceram, a pandemia da gripe espanhola acabou acabando, em função da imunidade que o próprio ser humano desenvolveu, por isso que morreram aí milhões de pessoas, 50, 100 milhões, não tem um número certo, porque não existiu o controle que existe hoje, a gente tem uma contagem muito mais confiável, mas se fala aí atualmente talvez de 1 milhão de mortes aí, que é uma tragédia, mas comparado ao que existia um século atrás, a situação é muito melhor e já estamos com a vacina, mais alguns meses aí, no máximo um ano, eu acredito que a gente vai ter uma vida voltando à normalidade. Tudo isso é fruto do ser humano, do desenvolvimento, da CPU do ser humano, do aprendizado que o ser humano tem, com a capacidade de inovação tem, e que essa disciplina estuda
os itens, né, programáveis, artificiais que o ser humano criou, né, para poder auxiliar em processamento. Então, a gente tem o computador, hoje a gente tem o celular, a gente tem os servidores, né, que é basicamente o que nós, elétricos, engenheiros elétricos, conhecemos, desenvolvemos, implantamos. A nossa função na sociedade é entender esses dispositivos programáveis artificiais, evoluí-los, né, e ajudar que a humanidade possa ter esses dispositivos de uma forma operacional e de uma forma útil, né. Os elétricos vão trabalhar mais na questão de infraestrutura, geração de energia, né, distribuição de energia, né, força eletromotriz, né. Já os eletrônicos vão trabalhar mais com telecomunicação, computação, né, ou seja, né, a internet, né. Então, tudo isso para possibilitar que a sociedade continue inovando, que ela continue evoluindo, né, que ela continue, né, tendo uma condição de vida melhor, né. Com certeza a geração de vocês vai ser melhor que a minha geração, e a geração dos filhos de vocês vai ser melhor que a geração de vocês. É assim que caminha a humanidade, né, apesar dos pessimistas não acreditarem muito nisso. Vamos lá? Definimos que o microcontrolador é quando você tem esses três elementos, né. E também estudamos na aula passada, mais para frente, aqui a gente tem um exemplo de código de operação. Esse código de operação, por exemplo, E8, é um código de operação que está na memória e quando ele é lido pela CPU, tá, ela vai pegar o dado do registrador. O registrador é uma posição de memória que está dentro do CPU, a gente vai estudar isso já na próxima aula, né, estudando CPU. Né. O registrador ele vai pegar o dado desse registrador e vai copiar esse dado, vai duplicar esse dado em um outro registrador chamado acumulador. O código de operação é isso que faz. Tudo que a gente conhece é uma sequência de código de operação. O Matrix, né, o filme Matrix, ele mostra bem isso daí, né? De uma forma, obviamente, ficcional, né? Ficcional, mas mostra aí os personagens, inclusive lá, tendo um aprendizado, né? Todos vocês devem ter assistido Matrix aí, eu recomendo, principalmente o 1, né? É um filme um pouco, né, exagera um pouquinho ali na violência, né? As pessoas que não têm a cabeça muito no lugar, não entendem muito o filme e acham que tem que sair por aí fazendo justiça, né? Ou acham que o mundo é controlado por uma Matrix, né? Então, aí cada um acredita no que quiser, né? Ou controlado por um grande Big Brother, né? Então, vamos avaliar, né? Aí também faz parte aqui da nossa reflexão. Mas o filme, ele de uma certa forma, coloca, inclusive na chamada do filme, coloca todos os bits ali saindo, né, ali naquela tela preta, né, os bits verdes. Então, é bastante, né, interessante observar como o ser humano também aprende as coisas a partir, né, entre aspas, códigos de operação. É claro que o ser humano aprende de uma forma diferente, né, nós não temos uma carga de programa, então seria legal se a gente tivesse. Talvez no futuro até tenha, né? Que você toma uma pílula lá e vai aprender inglês, por exemplo, ou vai aprender alemão, né? Ou vai sofrer uma carga, né, no cérebro lá, como o personagem do Matrix fazia, né? E você ganhar uma capacidade a partir daí, né? Mas, de qualquer maneira, a reflexão vale no aspecto de comparar o ser humano, né, com os computadores artificiais aí. Ok? Bom, estudamos aqui os três barramentos. Aqui a memória, né? Memória ROM, memória RAM. Aqui também, isso daqui está sendo colaborado no exercício aí que vocês estão fazendo, né? Que a gente vai aqui ainda na aula de hoje rever toda a primeira lista. Observe aí que os tipos de memória que você tem no sistema programável. Os dois primeiros tipos de memória, que são registradores de memória cache, estão embarcados, estão internos, né? Inclusive ali na super interessante mostra, né, esses dois elementos dentro da CPU, né? Lembrando que o registrador é para manipulação do próprio código, né? E memória cache é para você carregar códigos externos que estão na memória externa para poder rodar mais rápido, que estão internos ao processador. A memória cache é uma memória que os processadores têm alguma coisa em torno de 8 MB, 16 MB, né? E no artigo fala até alguns detalhes sobre isso. E muito importante também, uma questão que está na primeira lista de exercício,
você descrever o seu computador. Mas descrevam com ele detalhadamente, descrevam a CPU do seu computador, acessem o manual da CPU do seu computador, verifiquem o tamanho da memória cache dele. Vou ver que é alguma coisa entre 4, 8, 16 MB, dependendo da capacidade dele. E a memória RAM é a memória que está externa ao sistema, é a memória de grande porte que você tem principalmente nos laptops. Né? Hoje os celulares também têm bastante memória externa, só que o celular não usa a memória RAM, ele usa a memória SRAM, que eles chamam SSD, né? É uma memória flash, na verdade. Né? Mas é uma memória também muito considerável, né? Uma memória de 128 GB, 256 GB, né? Alguma coisa parecida com isso. Uma coisa parecida com isso ali em termos de memória, né? Memória secundária. Né? Que confunde um pouquinho também com o disco rígido. Né? O disco rígido também para nós é uma memória, aquilo é uma memória secundária. O disco rígido, por exemplo, um laptop típico de 1 tera. O celular ele tem a memória RAM e a memória permanente junto, né? Na forma de uma memória não volátil. Né? No caso dos iPhones, você já compra o iPhone com a memória, 58 GB, 256 GB. Né? Eles cobram bem por essa diferença aí, né? O pessoal da Apple. E o pessoal da linha do Android, normalmente vai colocar um chip ali, e aí você tem possibilidade de expansão, pode comprar um chip, né, de 512 GB, né, para você poder ter mais capacidade de armazenamento de dados, aplicativos, etc. E vamos lembrar que a memória secundária também é uma memória que está externa ao próprio sistema, ao próprio computador, como os servidores. Então, o Google Drive é uma memória secundária, um pendrive é uma memória secundária, um disco rígido externo, que você faz backup, também é uma memória secundária. Você tem. Quanto mais longe do processador, né, o processador está aqui no topo, né, sendo que esses dois elementos aqui fazem parte interna do registrador e memória cache do processador. Quanto mais longe, mais barata é a memória, mas mais lenta também ela é. A memória cache e registradores que estão dentro do processador são muito caros. O preço por megabyte é muito caro. Se vocês compararem dois processadores, um com 4 MB de memória cache e outro com 8 GB de memória cache, vão ver que vão pagar aí alguma coisa em torno de $50, talvez um pouco mais, um pouco menos, por essa memória cache adicional no processador. Já a memória RAM, já é uma memória muito mais barata, 1 tera, um disco rígido de 1 tera, não custa tão caro assim hoje em dia. Memória RAM de 256 GB, de 1 tera, de 512 GB, não é uma memória tão cara. Mas vamos lembrar que é uma memória RAM, é uma memória volátil. E a memória secundária é a memória da nuvem, né? A memória do Google Drive, é a memória da nuvem da Apple, a memória da nuvem da Amazon. Que hoje a gente guarda muito, né, das nossas informações, já que nós trabalhamos muito online hoje em dia e todas as nossas informações elas são sincronizadas com o ambiente externo, que é muito bom. Né? Você pode, né, por exemplo, estou com o meu laptop aqui, hoje estou na minha empresa, estou aqui com o meu laptop, tudo que eu estou fazendo aqui está no Google Drive e se eu fizer uma alteração aqui no arquivo, quando eu chegar em casa, vai estar sincronizado, uma coisa extraordinária aí, né, a memória secundária. Tá? Os periféricos, entrada e saída, já explicamos. Aqui a comparação com o ser humano que já fizemos aqui, para a gente finalizar aqui essa revisão da aula passada, os barramentos de dado desse controle. Barramento de dado é aquele que o código de operação flui, e também o dado de entrada e saída, dado de processamento. O barramento de dados é o que dá a capacidade do sistema programável. Hoje não se trabalha no mínimo com 32, apesar que o Arduino já trabalha de 8, 32, e o computador que vocês trabalham, ou o celular que vocês trabalham, hoje já é de 64 bits. Quanto mais se aumenta o número de bits, mais se aumenta a capacidade de processamento. Não tanto pelo tamanho do código de operação. O código de operação não precisa ser muito grande. O número de instruções, assembly, né? Aquela instrução de código de operação é muito pequena nos processadores. Né? Então, 8 bits daria perfeitamente para o processador trabalhar aí com um número
mínimo de 2 elevado a 8, 256 instruções, isso não seria problema. O grande problema é a manipulação numérica. Manipulação numérica, representação numérica, que né, tudo que a gente faz na computação são números. Essa representação ela fica muito pequena. A gente deu um exemplo na aula passada do LED. O LED é um bit só, ligado e desligado. Se você quiser pôr brilho nesse LED, você trabalha com 4 bits. 2 elevado a 4, 16. Então, você pode variar a intensidade luminosa do LED, tá, em 16 tons diferentes, diferentes níveis de brilho diferente. Você precisa de 4 bits para fazer isso. Se você trabalhar com uma imagem, a gente fez esse cálculo na aula passada, está aí na tela de vocês, onde está a imagem VGA, 480 colunas, 640 linhas, e cada ponto, né, da imagem, que é um que a gente chama de pixel, composto por três pontos chamados aí RGB, né, com as 3 cores básicas. Se você pegar uma simples tela VGA, o cálculo está aí na tela de vocês, que a gente viu no ano passado, você vai ter 14 milhões de representações diferentes. Para representar um número de 14 milhões, você precisa, no mínimo, 16 não dá, né? 8, 256, 16, 64K, 64 mil. Então, não dá para representar 14 milhões. Então, dobrando isso, você vai para 32, 2 elevado a 32 dá 4 GB, 4 bilhões de informações. Então, é por isso que o barramento de dados de 32 bits é o mínimo necessário para você trabalhar com processamento de imagem. Por isso que eu recomendo, né, principalmente para os eletrônicos, né, aceitarem o desafio aí de trabalhar com a placa Raspberry, lá no laboratório. Fazer um projeto com a placa Raspberry. Placa essa que tem 32 bits. Você vai trabalhar com processamento de imagem, vai trabalhar com display colorido, tem o potencial de trabalhar com display colorido, display touch, né, você vai interagir com o display. Tudo isso, né, seria bem legal, né, que vocês... Isso a gente não vai ter no curso formal, o curso é um curso mais conceito, não é um curso de aplicação. É um curso de aplicação também, mas a aplicação, a partir do conceito, é vocês que desenvolvem. Então, buscar as informações do Raspberry, o sistema operacional dele, implementar, isso é perfeitamente possível. Um curso aqui de 4 meses, que é o nosso caso aqui, né? Um curso que vai de fevereiro até junho. E o pessoal que topa esse desafio, a gente vai dar bastante material aí, né? Existem bons cursos na internet que mostram como, a partir do conhecimento do conceito de sistema programável, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Você entender como você implementa um sistema gráfico, um sistema de imagem, processamento de imagem, isso é tão fundamental hoje em dia. Não tem nenhuma máquina, né? Nada, né, que não tem uma interação, né? O celular revolucionou totalmente isso. O celular acostumou muito mal o ser humano. Você tem uma máquina que não tem uma imagem, uma tela touch, que você vai lá e interage com ela através da própria tela, né? Já tem uma reserva com o equipamento, já fica, né, obsoleto nesses aspectos aí. Bom? O barramento de endereço, ele localiza o dado, então ele determina a capacidade de memória, aqui, ó, 16 bits, 64K de memória, 2 elevado a 16, 20 bits, 1 mega de memória, 1 milhão de posições de memória diferentes, 2 elevado a 20, isso é um valor que você tem que memorizar. 30 seria 1 giga. Portanto, 32, 4 GB, lembrando que é sempre dobrando, 2 elevado a n. O barramento, isso é bem importante que vocês lá no trabalho que vocês vão fazer de levantamento do seu computador, avalie qual é o processador que você tem no seu computador, sei lá, você tem um i5, por exemplo, o meu aqui, por exemplo, é um i7. O i7, qual é o barramento de endereço dele? Para você determinar a capacidade de acesso dele de memória. Deve ser alguma coisa maior do que 44, 48 sinais de endereço, o que dá acesso a terabytes de informação. Né? 40 bits dá 1 terabyte. Né? É 1000 vezes mais do que 1 giga, 1000 vezes mais que 1 bilhão. É 1 tera. Isso é o tamanho do disco rígido de vocês, a memória que você armazena, programa, já está chegando perto disso, né? Os celulares de vocês aí devem ter uma memória de 256 GB.
muito próximo de 1 tera. Se pensar em memória secundária, você vai ver que o seu disco rígido é no mínimo de 1 tera, 2 tera. O disco rígido também está caindo em desuso. Né? Ela está sendo substituída por memória física, memória semicondutora, memória SSD, que também já está na ordem aí de 512 GB. Né? Daqui a pouco já deve ter, já tem aí, né? Memórias físicas, memórias semicondutoras, não memória de um disco rígido, né? Que tem um disco magnético, que tem aí 1 terabyte. Né? Só ter um bom orçamento que você consegue colocar 1 terabyte de memória, né? De memória física, memória semicondutora no seu computador, o que dá uma diferença enorme. A velocidade de uma memória SSD, comparado com um disco rígido tradicional, é astronômica. Quando eu troquei esse meu computador, que eu estou dando uma aula aqui, no computador anterior eu tinha um disco rígido. Não é a mesma experiência, né, que o M1 lá está prometendo. O M1 está prometendo a mesma experiência que você tem com o celular. Né? Então, mesmo aquela inicialização rápida que você tem com a memória SSD, né, ela deve ficar muito mais rápida no M1 e, né, com certeza, na resposta que a Intel deve estar dando aí, né, para ter também computadores, a Qualcomm também, que também mostra, né? Qualcomm é um dos maiores fabricantes de microprocessadores aí, porque ela é muito focada nos celulares. Né? O mercado da Qualcomm, né? A maior parte dos celulares aí, né, no mundo tem, principalmente Android, tem um Qualcomm dentro deles. Ok? E o controle, né, o que não é dado endereço, é controle, é via de alimentação, positiva, negativa, reset, sincronismo, etc. Bom, esse é o slide que a gente parou na aula passada. Tá? Esse barramento que a gente está vendo aqui é um barramento paralelo. Né? Isso que a gente está vendo aqui, ó, você está vendo aqui na parte de cima, um barramento paralelo. Ou seja, aquele barramento, né, vou apresentar aqui na tela para vocês. Vou acessar aqui. Então, o que é um barramento paralelo? Vou apresentar aqui vou posicionar ele aqui mais do lado. Isso aqui eu já vou mostrar, na apostila já tem uma figura dessa, tá? Vou pegar aqui um microprocessador. Um microprocessador. O que é um barramento paralelo? É um barramento de dados, né? Um barramento de dados, que eu vou representar aqui no conjunto dele, ó. Por exemplo, vou representar um barramento de dados de 8 bits, de D0 a D7. Esse barramento de dados de 8 bits, ele tem 8 vias. Então, na verdade, eu representei aqui, ó, representei 8 vias através dessa representação. Barramento de endereço. Vou dar um barramento de endereço ali de 16 vias, que dá 64K, de A0 até a 15. São 16 pinos que o sistema tem. Barramento de controle. Também, vias separadas. É o reset, é o clocking, X1, X2, é a interrupção, etc. A gente vai estudar aqui mais para frente. Tá? A apostila, eu vou abrir ela daqui a pouquinho, tem uma figura exatamente, vou até abrir ela, porque no slide aqui não tem. Bom, quando eu tenho um barramento paralelo, ou seja, eu tenho uma via para cada bit, né? Se eu estou com D0 a D7, eu tenho 8 bits aqui, eu vou ter um processamento muito mais rápido, porque a informação byte ela está disponível imediatamente no sistema. Tá? Imediatamente no sistema. Já o barramento paralelo, que é esse que vocês estão vendo na tela aí, tá? O barramento paralelo, tá? É um barramento que você tem apenas uma ou duas vias para transportar o dado. Né? Então, se eu pegar esse barramento aqui, ó, transformar em barramento paralelo, tenho dois tipos de barramento que vocês estão vendo na tela aí, ó, o I2C e o SPI. O I2C tem 3 vias. Uma via chamada de dado, tá? Ele chama de SDA. SDA é a via de dados. E outra via de clock, né, que ele chama ali de SCL. CLK.
Então, o dado, ao invés de ter, se eu for transformar 8 bits, ó, transformar isso tudo serial. E aí, o clock, tá? 8 bits de clock aqui, ó. O clock determina, né? Toda vez que surgir um clock, aí você pega a amostra do dado. Por exemplo, aqui é o dado 1, aqui é o dado 0, 1, 0, 0, 1. Então, observe que está tudo serial, sincronizado por um clock. Na via de dados paralela, tudo aparece uma vez. Aqui é um clock só. Né? É só um clock que você tem, tá? Para ter toda a via paralela. Ou seja, o barramento paralelo é muito mais rápido, mas ele é mais caro. E ele não é comum em microcontrolador. No controlador você tem barramento paralelo, serial, como em 2C ou o SPI. A diferença do SPI é que você tem uma via de dados para entrada, um SI, uma via de dados para saída, um SO, e uma via de dados de clock. Via de dados de clock. Aqui, ó. Tem aqui, deixa eu voltar para o slide de vocês. Certo? Eu vou depois mostrar para vocês aí, mandar o arquivo escaneado, tá? Vou voltar aqui para... Bom, vocês estão vendo aí no slide, ó. Tá? Editado. Quem usa esse barramento serial? Os microcontroladores. O Atmega lá do Arduino, por exemplo, tem lá a via de dados SPI dele. Né? Quem conhece bem o Arduino já deve ter usado a via SPI. Tem alguns periféricos, algumas shields que trabalham com SPI. Memória, shield de sensor. Né? Então, quando você trabalha com SPI, você está trabalhando com 3 pinos. Algumas são I2C. Né? I2C. O Atmega não tem barramento serial I2C. Tá? Alguns outros microcontroladores já têm esse barramento. Então, além de você ter aqui a natureza, dado carrega código de operação e dados de entrada e saída, endereço carrega localização, controle faz o controle geral do sistema, você também tem que avaliar a natureza do dado no aspecto se ele é paralelo ou se ele é serial. Quem usa dado paralelo? O microprocessador. Quem usa dado serial? O microcontrolador. Ou seja, o Atmega, né? Observe aqui, ó, até coloquei uma telinha do lado aqui, ó, que é bem interessante, ó, essa imagem que vocês estão vendo aqui do processador, no caso aqui um i7 de 4ª geração, né, um pouquinho mais antigo já, né, os i7 hoje já são de 8ª geração, pelo menos o meu aqui. Observe aqui do lado dele aqui, ó, que ele tem a pinagem dele aqui, ó. Observe que ele tem dezenas e dezenas de pinos. Por quê? Porque tem 64 vias de dados, tem 50, sei lá, ou uma coisa parecida com 50 vias de endereço, só aí dá mais de 100 pinos. Fora as vias de controle, tem várias, tem dezenas de vias de controle. Por isso que você vê aqui que embaixo do processador ele está totalmente forrado, né, de pino. Claro que isso é caro, por isso que o microprocessador é caro. Quanto que você paga no Atmega 328 do Arduino? Talvez alguns de vocês tenham comprado. Né? Não mais do que $3, 10, 15 reais você paga aí, né, nos sites por um Atmega 328, que usado na placa 1. Alguns de vocês talvez tenham comprado, é queimado lá o processador. Quanto que você paga no Intel i7? Você paga $50. Você paga 20 vezes mais caro do que o microcontrolador. Por quê? Além dele ter mais capacidade de processamento, ter muito pino é muito caro. Só que no processador é importante isso, porque o processador precisa trabalhar com velocidade. O microcontrolador já pode trabalhar com uma velocidade menor. Então, esses são aspectos importantes aí. Tá? Esse código de operação aqui, eu estou dando alguns outros exemplos de código, isso a gente vai trabalhar melhor no laboratório. Tá? Eu só destaco aqui que as instruções como move R0, R7A, a instrução de soma de A e R0, tem códigos de operação que as representam. E elas, quando entram no CPU e são executadas, fazem, por exemplo, ó, essa primeira instrução, o dado R0 é copiado no acumulador, como a gente viu na aula passada, no slide anterior. O valor do acumulador é copiado no R7, né? Move significa cópia, né? E o ADD, né? O ADD AR0 soma o valor do acumulador, o A, com R0. Soma A com R0
e o dado, a soma, é colocado no próprio acumulador. Percebe que são códigos de operações diferentes, são bytes diferentes. E8, FF, 28, por exemplo, né, são bytes. No laboratório isso vai ficar bem claro. Aqui, ó, eu coloco o E8 não, isso é E5. Essa instrução aqui é E5, essa daqui, ó. E5, tá? E o byte 30, ó, 30, que representa o move A30, pegar o dado da memória e colocar no acumulador, isso é colocado na memória a partir de códigos de operação. Dentro da memória do sistema, nessa memória, é dessa forma que o microprocessador enxerga todos os códigos, todas as instruções. De uma forma binária. De uma forma binária. Tá? Muito bem. Bom, aqui a primeira lista de exercícios. Alguma dúvida, alguma questão? Deixa eu voltar para a imagem. Para vocês têm alguma questão, alguma dúvida que queiram colocar no microfone, no chat? Obviamente que a aula síncrona, né? Essa aula que a gente está dando ao vivo aqui, é uma aula que dificulta bastante a interação. Né? Se tivesse uma sala de aula, eu estaria conseguindo ver vocês aí pelas expressões, saberia se a aula estava evoluindo ou não. Aqui eu já não tenho, né, condições de fazer isso, não vou pedir para vocês abrirem câmera, né? Sentido, né? Existe até uma recomendação que isso não aconteça, né? Vocês têm a privacidade de vocês, né? Então, na casa de vocês não tem essa, eu não acho correto de vocês necessariamente estarem expostos aí. Né? Não é o meu caso, porque, né, eu sou um profissional, né? Tenho que estar com o ambiente preparado para isso, né? Na minha sala de aula tem que estar adequada para isso. Não é o caso de vocês, mas, né, acabo não vendo, né, se vocês estão com alguma dúvida ou não. Tá? Então, essa interação ela fica muito mais prejudicada. Bom, de qualquer maneira, né, qualquer um que você tiver alguma questão aí, coloque. Bom, vocês estão vendo aí na tela, né, a primeira lista de exercícios. Essa lista de exercícios para ser entregue na semana que vem. Tá? Semana que vem. Vamos dar uma olhada aqui nas primeiras questões. Teve um de vocês, não sei se foi vocês ou foi o Otávio W da Mecatrônica, que me perguntou, né, sobre a questão 10 e 11, né, da primeira lista de exercícios. Questão 10 e 11 é de laboratório. Tá? Laboratório a gente vai ver daqui a pouco, por isso que eu estou só colocando, né, a questão. O que é importante para nós aqui é da questão 1 até a questão 6. Da questão 1 até a questão 6. Tá? Definir sistema programável, microprocessador e microcontrolador. Vocês estão falando desde o primeiro dia de aula. Né? Peguem as expressões, reflitam e coloquem isso. Precisa fazer manuscrito? Antigamente eu pedia isso, mas a letra de vocês não é boa, assim como a minha também não é, a gente não está acostumado mais a escrever. Né? Podem, façam no Word lá o texto, só por favor, né? Não façam Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Então, vocês podem até, né, trocar informações, né? Estar no ambiente com interação completa aí, vocês estão aí nos grupos de WhatsApp de vocês. Né? Então, não vejo problema nenhum de fazerem, até em conjunto, em grupo, mas façam a entrega individual. Façam a entrega individual. Né? Então, editem lá no Word. E se quiser fazer manuscrito também, façam. Né? Só dar uma caprichadinha mínima na letra ali, para a gente poder entender o que vocês estão colocando. Né? Agora, fazer Ctrl+C, Ctrl+V, vocês estão jogando a aula fora aqui, né? A aula não é barata. Né? E fazer o exercício é o que a gente estava falando lá do PDCA. É a verificação se vocês aprenderam. Então, não deixem de entender o que vocês estão postando e colocando. Tá? Na terceira lista de exercícios, eu vou reforçar um pouquinho mais isso, tá? Uma lista um pouco mais global, como se fosse uma avaliação bimestral. Tá? Qual é a diferença do processador e do controlador? Também trabalhamos. O processador é quando você tem CPU, memória e periférico separado, ou cada motherboard de um computador. Tá? E o controlador é quando você tem esses três elementos integrados. É o caso do chip do Atmega, ou mesmo de um celular, cujo chip do celular é um chip que tem um microcontrolador. O Qualcomm, que tem no celular de vocês, o ARM, o M1, né?
Os celulares hoje têm capacidade de processamento de computadores, né? Os ARMs ali, você tem 2 núcleos, 4 núcleos, o iPhone utiliza. O iPhone já está usando um chip próprio, assim como a Samsung também está desenvolvendo seus chips aí. Tá? Explicar os 3 elementos do computador, né? Falando bastante, CPU, memória, periférica, né? Toda a parte de introdução aqui a gente fez isso. Comparar isso com o ser humano, né? Então é muito importante o computador humano. Tá? Então, o que é a nossa CPU, o que é a nossa memória, divida a nossa memória em volátil e não volátil, e quais são os nossos periféricos. Bem trabalhado também na aula passada. Os 3 barramentos, dado, endereço e controle, o que eles transportam. Tá? E aqui é um trabalho de manipulação. Vou fazer esse primeiro exercício aqui, ó. Exercício 4, primeira lista. No exercício 4, tá? Estou pedindo a capacidade de manipulação numérica. Qual é a faixa numérica? Se você trabalhar com 8 bits, manipulação numérica é x igual a 2 elevado a n, onde n é o número de bits. Tá? No primeiro caso ali, ó, o 8085, né? 8085 trabalha com 8 bits. 2 elevado a 8, 256. Tá? Então, ele trabalha ou de 0 a 255, ou ele trabalha de menos 127 a mais 127. Por que aqui? Porque aqui ele trabalha com 7 bits e o sinal é um bit. O 1, por exemplo, é negativo na notação binária. O 0 é positivo. O 8088, ele é 16 bits. 2 elevado a 16, 64K. Então, ele vai de 0 a 65.512, é só fazer 2 elevado a 16 na calculadora, ou de menos 32.255 a mais 32.255. Tá? Observe que o 8088, o 8085 são 2 processadores antigos. O 8088, ele... Vocês não estão vendo, né? Desculpe. O Luiz Eduardo está falando do exercício 7 da primeira lista. Vou dar uma olhada já, tá, Luiz? Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu só colocar aqui na tela. Estava fazendo aqui, eu acabei não compartilhando a tela com vocês, tá? Então, estava falando lá, 8 bits, tá? 8 bits, 2 elevado a 8, 256, 0 a 255, menos 127, mais 127. 88. 88 do computador PCXT, o primeiro computador, lá no final da década de 80 do século passado. 2 elevado a 16, 64K, de 0 a 65.512, 2 elevado a 16 na calculadora desse valor aqui, ou de menos 132 a mais 32.000, 255, 255. Né? Então, é para vocês perceberem que quanto mais se aumenta o número de bits, mais informações você tem, né, no sistema. 64 GB, desculpa, 32, aqui, o 386 é 32, 2 elevado a 32 dá 4 GB. Então, de menos 2 bilhões até mais 2 bilhões. Tá? Coloque também na calculadora. 64 bits não dá para calcular direito. Tá? Coloque 2 elevado a 64, tá? Vocês vão perceber que não dá para você estabelecer, não sei que número que é esse. Tá? Que tera, por exemplo, é 40 bits. Não precisa nem colocar. Você pode colocar mais infinito, né? Pode colocar lá que o Pentium, 64 bits, né? E vai de mais infinito a menos infinito ali. Né? Não é infinito, tá? Isso é uma força de expressão, mas é um número muito grande. É um número muito grande, tá? É isso que eu quis dizer. O exercício 5 é a mesma coisa com o endereço. Se você tem um barramento de endereço 64K, quantos endereços você tem? Exercício 5. Se você está trabalhando com 8085, que é de 64K de memória,
2 elevado a x, que dá 64K. X igual a 16 bits. Só você fazer o cálculo ou fazer aquela regrinha que a gente já viu, tá? Ó. 2 elevado a 10, 1K. 2 elevado a 10, 1K. 2 elevado a 20, 1 mega. 2 elevado a 30, 1 giga. 2 elevado a 40, 1 tera. Por exemplo, 2 elevado a 32 está aqui, ó. 2 elevado a 32 está entre 30 e 40. 2 elevado a 31 dá 2 GB, porque sempre vai dobrando. 2 elevado a 32 dá 4 GB. Dá para calcular de cabeça aí. Tudo isso aqui, ó. O mega, a resolução está aqui, ó. 20 bits. Mega 20 bits. 4 GB também calculamos, ó. 32. E o pente de 4 GB é só ir calculando, né? 33 dá 8, 34 dá 16, 35 dá 32, 36, né? 64 bits aí, né? Dá 36 sinais de endereço. Então, dá para calcular até de cabeça. Né? E 2C SPI são barramentos seriais, barramentos mais lentos, mais menos pinos, barramento de 2C, 2 pinos, clock dado, SPI, 3 pinos, dado de saída, dado de entrada e clock. Qual a vantagem e desvantagem de cada um do barramento em relação ao barramento serial? É um barramento paralelo, né? Barramento paralelo. Então, qual a vantagem do serial em relação ao paralelo? E a questão 7, hardware do código de operação, mnemônico, linguagem C. O Luiz falou que, o Luiz Eduardo falou que está diferente, né? Vamos dar uma olhadinha nisso. Vou compartilhar a tela de vocês aqui de novo, a tela do Moodle. A tela do Moodle está onde? Está aqui. Vocês estão vendo? Vou estar na tela. Vendo esse exercício. Talvez o Luiz está falando lá da apostila, né? Deixa eu compartilhar a apostila com vocês para dar uma olhada. Vamos abrir a apostila aqui. Essa é a apostila do laboratório. Estou vendo a apostila agora de teoria, tá? Dá uma olhada aqui na primeira lista de exercício dela. Está na página. A partir da página 15. Realmente está diferente ali, o Luiz tem razão ali. Né? Vamos dar uma olhadinha com a diferença aqui. Essa questão 7 que está aí na apostila, tá? Eu estou pedindo para você acessar essa bibliografia aí, que está lá na nossa bibliografia auxiliar, que está escrito em Family of Microcontrollers, tá? E ler a página de 1 a 4, para responder a questão de 1 a 8. Vocês não precisam fazer essa questão, porque vocês estão sem acesso à biblioteca. Tá? Lá na biblioteca você tem acesso a esse livro aí. Tá? Então, não precisa fazer essa questão. Tá? Então, não é necessário fazer isso. Tá? Deixa eu ver aqui no slide. A questão 7,
tá? Que está no slide, né, que o Luiz observou que está diferente, é a questão 8. Tá? Questão 8. Então, aí faz parte da questão 8. Questão 8, no laboratório, na aula de hoje, o pessoal do sexto B, onde a gente vai responder isso, vão responder a questão 9 também, a questão 10 também, a questão 11. Tá? A questão 12 aqui, que vocês estão vendo, tá? É uma questão que está falando aí do model board de vocês. Então, estou pedindo para você levantar, já tinha falado isso. Também estou pedindo a questão 13, se não me engano. Mudo. Aqui, peraí. Estava falando da questão 16, página 16, questão 18. A questão 18. Tá? Qual é essa questão 18? Vamos compartilhar de novo a apostila com vocês aí, só para a gente poder resolver isso. Vocês já estão vendo aí a questão 18, eu que não estou vendo a minha tela. Agora sim. Tá? A questão 13, tá? A questão 13 é uma questão do ENAD. Tá? A ENAD é a prova que alguns de vocês farão, né, na saída da universidade. Né? Não sei se vocês são uma turma de ENAD. Tá? A ENAD está meio bagunçada com toda essa pandemia aí, não sei nem se está ocorrendo. Mas o ENAD ele tem algumas questões relativas à nossa disciplina, e uma delas é essa que vocês estão vendo na tela aí, ó, tá? do computador Tiranossauro Rex. Né? A questão 18, tá? Que eu pedi ali, ó, é essa questão de memória. Tá? Essa questão de memória, que eu já respondi também quando eu estava falando lá do slide, dessa parte aqui, ó. Explicar a razão da existência da memória cache. A memória aqui, ó. A memória cache é a memória que está dentro do microprocessador, que o sistema operacional carrega código dentro dela para um programa rodar mais rápido. E analisar em relação de registrador à memória secundária, tá? Capacidade de armazenamento. Quanto mais no topo da pirâmide, menos a capacidade de processamento, menos a capacidade de armazenamento. Memória secundária, por exemplo, a nuvem do Google, tá? É de terabytes. Né? Os registradores são de kbytes. Velocidade. Quanto mais dentro do processador, mais rápido. Então, o registrador do memória cache é muito mais rápido que acessar a nuvem do Google, por exemplo, ou a memória RAM do seu computador. E volatilidade. Volatilidade é a perda de informação. A perda de informação só tem na memória RAM. Porque memória secundária, memória cache e registradores, não, registrador e memória cache também é volátil. Está dentro do processador. O não volátil aqui é essa memória RAM, né? Memória secundária. Essa é a única memória não volátil. O resto é volátil. Registrador, cache e RAM é volátil. Custo. Quanto mais próximo do processador, mais caro é. A memória cache é muito caro. Memória RAM, que é aquela memória que você tem no seu computador, que você coloca no pente, é cara também, mas não tanto como a memória cache. E a memória secundária é barata. Né? Por exemplo, o Google Drive te dá 15 GB de memória, né, disponível, de graça. Graça entre aspas. Né? Mas qualquer um de nós, 15 GB não dá nada. Né? Tanto que eu assino lá a minha nuvem é o Google Drive, né? Pago lá R$ 30 por mês para ter 2 TB, né, de memória no Google Drive, para guardar os meus e-mails, para guardar, né, o driver aqui do meu computador para fazer sincronização, né, tudo isso está colocado aí. Elas estão, questão 9 e 10 no slide, o Luiz está perguntando. Questão 10 no slide. O que está acontecendo aqui, Luiz, é que
tem uma questão que está lá na apostila, que é a questão lá daquela biografia, que é a questão 7. Então, a questão 7 de lá não tem aqui. Tá? A questão 8 de lá é a questão 7 daqui. Ela só está sincronizada. Tá? Depois ela vai. Ó. Essa é a questão 9, essa é a questão 10. Tá? Então, essa é a única diferença entre as duas listas. Siga a lista que está lá na apostila, né, que eu mostrei para vocês. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Ó. Siga a lista que está na apostila, que é essa daqui. Ó. Estão vendo aí? Ó. Tem mais questões da ENAD? Estou pedindo para você fazer a questão 18. Tá? Mas dê uma olhadinha nas outras também. Ó. Se quiser fazer, né? Por exemplo, essa questão aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo, não sei se vocês vão conseguir ler aí. Quem tiver com a apostila, né, e puder, se eu tivesse presencialmente na sala de aula, eu daria um tempinho para vocês fazerem essa questão. Mas dá uma olhadinha nela, ó. Vê uma questão típica do ENAD, como é que ela é. É um texto, né? Normalmente é um texto interpretativo, fala aí de um supercomputador, na época, né? 2005, são muito maiores aí que o Tiranossauro Rex, né? E aqui fala da Receita Federal, né? Os melhores computadores do Brasil estão na Receita Federal e no INPE, né? O INPE também tem um supercomputador por causa de previsão meteorológica, previsão de tempo. Né? E por que a Receita Federal tem que ter um supercomputador? Porque ela tem que cruzar todas as informações, né, das declarações de renda. Vocês ainda não declaram renda, né? Não sei se algum de vocês talvez já trabalhe, né? E tem a declaração de renda, né? Mas quem faz a declaração de renda lá, se você comete um erro, por exemplo, na sua declaração de renda, a Receita, ela cruza as informações que você gerou aqui com as informações que ela tem da fonte. Então, por exemplo, se você declarou lá que recebeu 10 mil reais da sua empresa de salário, acha que a sua empresa declarou 20 mil reais do seu salário, né, vai haver uma divergência. Então, esse cruzamento de informações da Receita Federal, né, ela precisa de muita computação. Né? A gente tem quantas declarações é que eles estão prevendo para esse ano? Aí? Sei lá, 30, 40 milhões de declarações. Imagina cruzar todas as informações. E mais do que isso, hoje a Receita Federal tem inteligência artificial. Ela começa a aprender, né, com as artimanhas, vamos dizer assim, né? O pessoal tenta driblar sempre. Hoje é muito difícil isso. É muito difícil. Né? Mas ela tenta adivinhar, né, o que o pessoal vai aprontar ali, né, em termos de declaração, e se antecipa a isso. Para isso, ela precisa de muita capacidade de processamento, muitas instruções. Né? Isso que ele está colocando aí, ó, a questão 13 do ENAD, a questão do Tiranossauro Rex, a Receita. E aí ela tem aqui, né, uma reportagem que saiu na Folha de São Paulo, em 2005, né? E aí ela tem aqui em relação ao texto, qual dessas questões aqui é a mais verdadeira? Uma olhada depois disso. Né? Eu não estou pedindo para vocês fazerem isso na lista, mas seria legal vocês darem uma boa refletida disso daí. Assim como a questão seguinte é do simulado. É uma questão que eu propus, muito parecida, né? Só que eu peguei da Veja, sobre o Roadrunner. Né? O Roadrunner é o Papaléguas, né? O Roadrunner é o nome do Papaléguas em inglês. Né? É um computador ali que estava na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Parecido ali com a questão da Receita Federal. Fala aqui, aí eu coloco também algumas questões aqui. Né? Tentem colocar. A resposta disso, deixa eu ver se eu coloco. Estou colocando aqui embaixo. Então, aqui, ó. Tá? São do ENAD, né? Então, elas estão aqui. Tá? Mas também, se procurarem na internet o ENAD, cada um deles, vocês vão ver as respostas aí. Tá? Mas, para a lista, vocês só precisam fazer o que está lá no Moodle, tá? Somente aquela relação. Só a questão 7 que você não precisa fazer, porque você não tem acesso à biblioteca. Tá? O resto é só fazer. Ok? Bom, então, a primeira lista está bem encaminhada aí. Vocês têm aí mais uma semana para fazer, tá?
Dê uma caprichada na lista aí, tá? E havendo dúvidas, eu fico à disposição de vocês. Então, o Luiz aqui colocou algumas dúvidas, tá? Mas quando forem fazer, normalmente que surgem mais essas questões aí. Bom, dando andamento aqui, nós temos mais uma meia hora de aula aqui. Eu vou falar um pouquinho agora da unidade central de processamento, da CPU. Se você pegar aqui nas telas anteriores, ó, pegando essa figura aqui, ó, aqui, ó, tá? Vamos dar um foco agora na CPU. Tá? Na CPU. Aproveitando que a gente está na apostila aqui, ó, tá? Isso eu falei na aula passada, mas eu gostaria de reforçar. Né? Aqueles barramentos, eles estão na pinagem dos componentes. Por exemplo, estou colocando aqui a pinagem dos Z80. Né? Dos Z80. Né? Os Z80 é um microprocessador da década de 70 do século passado, 1975, 74. Eu estudei bastante os Z80 na faculdade, né? Eu tinha um equipamento na primeira empresa que eu trabalhei, que trabalhava com os 80. Tinha um outro equipamento que trabalhava com 80 e 85, que eram processadores de 8 bits na época. Né? Então, observe a pinagem dele, ó, foi mais ou menos o que eu coloquei aqui na minha figurinha aqui, né, que eu estava colocando aqui, ó. Ó, ó. Esse microprocessador que eu representei aqui é os 80. Ó. Na época existia os 80, na época existia o 8085, na época existia o NCC 810, o processador do Apple II, que é o 6508, 6508. O Apple II foi um marco, né? Não sei se vocês já viram um filme, está no Netflix, o filme da biografia do Steve Jobs. Tem um livro muito bom, tá? Recomendo vocês lerem o livro, né, pessoal? Que Steve Jobs foi realmente um personagem na área de tecnologia muito marcante. Ele não era técnico, tá? O Steve Jobs, alguns acham que ele desenvolvia as coisas. O Steve Jobs, ele era um visionário, né? Era um cara de marketing. Ele é um cara que oferecia soluções muito inovadoras. E a Apple, hoje, é a maior empresa, né? A empresa de maior valor do mundo. A Apple vale mais que empresa de petróleo, empresa de telecomunicação. E a Apple é muito inovadora por causa do DNA do Steve Jobs. E aí ele na época, falou desse processador 6508 aqui, ó, que o Wozniak, né? Wozniak, qual é o nome do sócio dele? Steve Wozniak, alguma coisa parecida. Né? Alguém coloca aí na tela aí o nome do sócio no chat, tá? Mas Steve Wozniak, alguma coisa parecida, que era o técnico, que era o engenheiro. Ele desenvolveu, em cima desse processador 6508 aqui, ó, todo um projeto, né, do Apple II. Né? O Apple II, que acho que vocês... Né? Apple II. Vou colocar para vocês aqui. Compartilhar aqui o Apple II com vocês. Aqui eu entrei digitarei Apple II aí no Google, também eu vou ver. Esse Apple II aí esse computador que vocês estão vendo aí na tela, né, é um clássico, né, hoje poucos, né, tem, talvez em museu, um ou outro, talvez perdido por aí. Mas em 1935, o Steve Jobs, juntamente com o Wozniak, desenvolveu isso com o 6502, 6508, esse processador que eu estava falando, que aparecia nos 80. Tinha uma telinha, né, um monitor, tinha um flop, que era o armazenamento de dados dele, né? Tipo, não era um disco rígido, trabalhava com o que chamava de disquete, que hoje não existe mais. Teclado, tudo integrado, né? Então foi um marco aí. Na aula que vem a gente vai relembrar toda essa história aí, tá? De qualquer maneira fica essa lembrança aí, tá?
voltar aqui ao compartilhamento da apostila. A gente fica falando de história aí. Ok? Então, aqui você tem, né, os 80, como o C6502, etc. Né? Como esse daqui que eu estava falando. E toda a pinagem, observe, toda a pinagem paralela. A mesma coisa com a memória. Ó. Se você pegar uma memória de 32K, que é a 27256, ou a 62256, a memória EEPROM, memória RAM, memória não volátil, memória volátil, vamos ver todo o barramento dele aqui. Ó. Assim como a memória RAM. Ó. Ou um periférico. Se você juntar esses três elementos aqui, ó, esses três elementos, você tem aquele computador que eu estou mostrando para vocês. 80, mais 32K de memória EEPROM, mais 32K de memória RAM, mais periféricos, como uma porta paralela que você liga uma impressora, por exemplo. Né? Impressora. E aí você tem um computador, né, com aquilo que vocês estavam vendo lá do Steve Jobs. Tá? Bom, vamos voltar lá na tela que a gente estava. Bom, nosso objetivo agora aqui é trabalhar com a CPU. Tá? CPU, dentro dela, classicamente, ela é dividida em três partes, que vocês estão vendo na tela aí. Né? Vocês estudaram individualmente, tá, esses três elementos em sistemas digitais. Né? Acho que o Fadil deu aula para vocês. Né? Então, o conceito, né, como formar, né, o que, né, quais são os sistemas digitais que vocês vão usar para fazer uma unidade de lógica aritmética, registradores, como o acumulador e flag que vocês estão vendo na tela, decodificador de instruções, temporização e controle, tá? Registradores, como o PCOSP, tá? E todo o conhecimento que vocês já têm digitais e que lá no laboratório a gente reviu tudo isso. E que eu vou agora destacar de uma forma mais enfática para vocês aqui, para vocês entenderem o que tem dentro de uma CPU. Né? O que tem dentro de uma CPU. Aqui. Tá? Tem um vídeo na internet, esse vídeo está no trabalho 2, tá? Trabalho que eu já postei lá no Moodle, eu estou pedindo para você assistir esse vídeo e fazer uma pequena resenha, né, desse vídeo. Né? Se você pegar aqui na apostila, a gente está na página 21, mas se eu for aqui na segunda página, aqui, ó, vocês estão vendo o livro aqui do Malvino. Esse livro é um livro que está disponível em sebos, ele não é um livro que está fora de catálogo, até porque ele trabalha com 80 e 85, então não tem mais sentido você construir sistemas desses. Ele é um livro muito interessante. Pessoal que gosta de tecnologia, né, recomendo aí de vocês buscarem na biblioteca ou comprarem, né, comprem no estande virtual, nos sebos aí que tem nas livrarias de livro usado, procurem esse livro. Ele vale a pena ter na biblioteca, né, porque ele representa muito bem tudo que a gente está falando aqui. Não consigo indicar ele como bibliografia, porque ele já não existe mais. Tá? Assim como esse livro do Zulfo. Ó. O livro do Zulfo, ele pega, né, a partir de transistores de circuito integrado, ele constrói um microprocessador. Né? O Zulfo, o filho do Zulfo hoje, o Zulfo pai, é que fundou o laboratório de LSI da Escola Politécnica. Recomendo vocês conhecerem. Né? O laboratório da Escola Politécnica, né? Aqui, né? Não próximo do Mackenzie, mas quem está ali no Butantã é bem próximo ali. Né? Lá na Escola Politécnica tem um laboratório, o Zulfo. Né? Hoje é o filho do Zulfo que toma conta lá do laboratório. E ele fez esse livro aí, né? Até porque na Escola Politécnica eles têm condições de até fazer a difusão, fazer a construção de um microprocessador. A palavra não é construir, né? Eles imprimem, a palavra também não é imprimir, eles difundem, né, o processador através de dispositivos. A Escola Politécnica tem essa capacidade. E esse livro do Zulfa ele mostra isso. Tá? Mostra isso. Se você pegar esse livro aqui, tá? Aqui fala de um circuito chamado SAP1. Esse circuito SAP1, tá? Deixa eu ir lá para a página que eu estava lá, 16, se não me engano.
que esse maluco, entre aspas, Bin Iter, né, fez? Ele montou o SAP-1, que está lá naquele livro do Malvino, tá? Mostrando unidade lógica aritmética, registradores, acumulador, registradores gerais, decodificador de instruções. Ele montou um decodificador de instruções de 4 bits, 16 instruções, periféricos de entrada e saída. Observe que ele tem aqui display, tá? Tem chaves, tá? Tem deep switches. Ele montou isso daqui e pôs para rodar, né? Pôs para rodar, que é essa representação aqui, ó. Ele construiu um desse, e lá no livro do Malvino tem esse circuito. Inclusive, esse vídeo mostra tudo isso, ó. Mostra tudo isso. Então, eu estou pedindo para vocês acessarem. Aqui tem um canal do Biniter, né, bem legal, né, que gostam mesmo do estado da arte. Né? Ele mostra isso daqui. Deixa eu abrir aqui no meu computador. Se quiserem também abrir, ó. Estou partilhando com vocês aqui. Common questions, and definitely by far the most common question is, can you show us how to build it, or do you have schematics for this, or something along those lines? And the answer is, believe it or not, I don't actually have schematics for this thing. I never sat down and drew out a full schematic, because of how modular everything is, or how modular this architecture is. I was able to build kind of each piece of it by itself, and build it and test it and experiment with one module at a time before I had to put it all together. And it wasn't really until all the pieces came together that I really had to be a little bit more thoughtful about how it was all going to work. But for that, I had this really good model to follow in this book that I really recommend, Digital Computer Electronics by Albert Paul Malvino. Unfortunately, I think the book is out of print, but hopefully, if you want to find a copy of it, you can find a used copy online or something. But this book has an architecture, it has a couple architectures. One is the SAP1, which is simple as possible. The goal of that is to be a very simple computer architecture that demonstrates all the crucial ideas behind computer operation without being any more complicated than it needs to be. And so you can see the architecture that they have in here is basically the model that I followed on, what I based this computer on. And so you can see all the same components are there. There's a program counter here. There's the memory address register. The 16 bytes of memory, they used a programmable read-only memory. I've got RAM, but same difference, or as far as the operation is concerned. An instruction register, the control unit, which is kind of all this stuff down here, and you can see they have all these signals going out that come back into all the other components. And that's what all these yellow wires are. They're all the control signals. They come from the control unit and go out to all the different pieces to sort of orchestrate everything. Voltar aqui para compartilhar a apostila com vocês aí. Vou botar a apostila aqui, ó. Tá? Voltou para a apostila aqui. Tá? Então, tem esse vídeo, né? Tem o canal dele aqui, ó, que é bem legal. Tá? Pessoal, quem me indicou isso foi um aluno. Né? O pessoal, né, gosta de ficar fuçando na internet aí. A maior parte das novidades que tem aí são vocês mesmos que mostram. A gente não tem, infelizmente, muito tempo de ficar surfando no YouTube, né? E vendo essas coisas assim. A galera sempre é proativa aí e passa as dicas para a gente aí. Quando a aula presencial era muito melhor, né? Porque no finalzinho da aula o pessoal sempre fala, professor, esse canal aqui é parecido com o que está fazendo. E aí eu incorporei, né, a sugestão aí desse aluno aí de uns 2, 3 anos atrás aí no nosso processo. Tá? Aí um outro livro, né? Aí aqui ele mostra a instrução sendo executada nesse vídeo aqui. Tá? Então, é bem legalzinho aí, depois vocês dão uma olhadinha. Bom, vamos falar de cada um desses 3 elementos aqui, né? Nós temos mais 15 minutinhos aqui. Né? E para fazer a ligação desses elementos, como que vocês aprenderam em circuitos digitais, né? Em sistemas digitais. Tá? Então, vou colocar de novo aqui, ó. Tá? Vou botar minha imagem aqui para novamente o meu quadrinho, tá? Que a gente está trabalhando. Tá? Vamos lá. Dentro de uma CPU,
CPU aqui, ó. Dentro da CPU, tá? Eu tenho aqui um decodificador de instruções, ó, CPU, unidade central de processamento. Um decodificador de instruções. Uma unidade de lógica aritmética, que vocês aprenderam também lá em digitais. Unidade de lógica aritmética. A unidade de lógica aritmética tem dois registradores auxiliados. Tá? Tem um registrador chamado acumulador, que a gente estava vendo até nas instruções dos códigos de operação. O acumulador é muito importante. E um outro registrador chamado flag. Tá? E o terceiro elemento que ele tem aqui são registradores. Aliás, esses aqui também são registradores. Né? Registradores são posições de memória dentro do sistema. Destaco dois registradores aqui que a gente vai trabalhar na aula que vem. O PC e o SP. O contador de programa e o stack pointer. Então, qualquer CPU que tenha, inclusive aquela que o BIM-ITER estava mostrando ali, tá? Todos aqueles chips ali, tá? Você tem que ter esses três elementos. Então, uma CPU pode ser até a última geração do Paint, pode ser até o M1, que eu estava mostrando para vocês, é super interessante. Tá? O M1, assim como aquela CPU básica que o BIM-ITER estava mostrando lá naquele videozinho, tá? Ela tem esses três elementos. Por que esses três elementos são essenciais? Né? Vamos olhar aqui na apostila. Primeiro, decodificador de instruções. O que é um decodificador de instruções? É um bloco lógico, é um decodificador, é uma tabela da verdade que recebe o código de operação da entrada. Tá? Então, a instrução que está lá na memória, está lá a instrução na memória. Vou pegar aquela instrução E8, que a gente estava vendo no início da aula. E8. E8. Essa instrução é lida na memória e entra no decodificador. Quando ela entra no decodificador, ela é decodificada. O que faz essa instrução? Ela pega o dado do R0 e carrega no acumulador. É um move a R0. Tá? R0 aqui, ó, ela está aqui no registrador, R0. O A está aqui. O A está aqui. Então, ele vai pegar essa instrução E8, quando entrar aqui dentro, E8, 1110, 1000, E8. Quando entrar no decodificador, ela vai ler o dado que está em R0 e vai copiar esse dado no acumulador. Observe que no R0, tá? R0 vai ser lido no R0, R0 vai ser lido, read, normalmente ativo nível baixo, e o acumulador vai ser escrito. Eu vou representar isso pelo sinal WR, lido e escrito. Então, o dado do R0 é lido e é escrito no acumulador. Quem faz tudo isso? O decodificador de instruções. Bom, um outro sinal importante aqui, ó, no registrador, é o que a gente chama de chip select, ou enable também, alguns chamam de enable. Ou seja, todo registrador que você acessado, você precisa ativar, você precisa habilitar esse registrador. É o caso dessa instrução, que habilita o R0, habilita o acumulador, lê o R0, escreve o acumulador. Observe que esses sinais de leitura, de escrita, de habilitação, tá? São controlados aqui pelo decodificador de instruções. Mas a saída do decodificador de instruções são os sinais que acessam esses registradores. Tá? Aqui na apostila, tá? Eu tenho uma representação na página. Aqui eu tenho as instruções, ó. A instrução que a gente estava falando lá é a E8 aqui, ó. E8, a primeira instrução que está aqui, ó. E8. E aqui eu tenho, tá? A tela que vocês estão vendo aí é exatamente o que eu estava desenhando aqui, ó. Tá? O que eu estava desenhando aqui. Tá? E8 lá na memória. Ela entra pelo barramento de dados, porque dado que carrega código de operação. Entra no decodificador de instruções.
lê o dado de R0 e escreve no acumulador. A próxima instrução, F9. F9 é uma instrução, F9, vamos dar uma olhada aqui, ó. F9, pega o valor do acumulador e escreve no R1. Então, a instrução F9 vai trabalhar com R1. Você vai pegar o que está no acumulador, vai ler o acumulador e vai escrever no R1. Eu tenho um write aqui e o enable no R1. Por isso que nessa telinha aqui, ó, mostra, tá? Mostra o R0 e R1. O que fez essas duas instruções? Pegou o dado R0, colocou no acumulador e depois jogou no R1. Observe, então, que toda essa manipulação é feita através dos códigos de operação, ó, que saem lá da memória, vão para o barramento, entram no decodificador e são executados. Todas as instruções, no laboratório a gente vai ver 256 instruções hoje, todas elas têm código de operação e são executadas pelo decodificador. Decodificador é um circuito combinacional. Se é um circuito combinacional, é regido por uma tabela da verdade. E eu representei essa tabela da verdade aqui, ó, onde as entradas são as instruções, de 0, que é a instrução NOP, até a instrução FF, que eu não sei qual que é. FF estava aqui. FF, não estava aqui. FF a gente tem que olhar na tabelinha. Tá? Ou seja, vai de 0, 0 em hexa até FF. Lembrando de hexa é a representação de nível. Tá? E eu representei as duas aqui, ó. O VR8, o VR0, que é E8, ó, E8, e a outra que é MoveR1A, que é F9. E na saída eu tenho sinais de controle. Então eu representei sinal de leitura do acumulador, sinal de escrita do acumulador, sinal de seleção do acumulador, escrito de R0, R1, R0, escrita leitura do R0, chip select enable. E a mesma coisa com o R1. E aqui tem ativo, ó, em 0, a condição, né? Por exemplo, essa instrução move R0 está escrevendo no acumulador. Por que está escrevendo? Porque é o write que tem nível baixo. O read tem nível alto. Por outro lado, ele está lendo o R0. Observe que no R0 a leitura está em nível baixo, o read está em nível baixo. No caso do R1, ele não está sendo trabalhado. Então, por isso que o chip select do R1 tem nível alto. Porque 0, ó, chip select do acumulador está ativado, chip select do R0 está ativado. Ativado em 0, sempre 0. E a instrução seguinte faz a mesma coisa com o R1. Só que está lendo, escrevendo no R1. Ó. Observe que o R1 na instrução de baixo, ó, ele é escrito, ó, write no R1 0. O read sempre vai estar oposto ao write, né? Ou ele está lendo ou ele está escrevendo. Observe que você tem aqui uma grande tabela da verdade, de 256 linhas, com dezenas e dezenas de sinais de leitura, escrita, seleção, administradores, etc. Se você tem uma tabela da verdade, né, vocês vão se lembrar que com uma tabela da verdade você consegue montar um circuito lógico. Você consegue montar esse decodificador aqui, ó. Como? Através de mapa de Carnot. Ou seja, se você pegar uma tabela da verdade de um microprocessador, que o bin-iter é feito de 4 bits ali, ó. O Malvino fez de 4 bits naquele vídeo e no livro do Malvino. 4 bits fica mais fácil, né? Seria só 16 linhas aqui, ó. O 8085, que eu estou representando aqui, tem 256 linhas. É muito mais complexo. É só mais portas lógicas. Né? Imagina um M1 ou imagina um Pentium, né? O tamanho do decodificador de instruções. Né? Uma coisa monstruosa. Então, isso é o que é um decodificador do sistema. Né? Um detalhe importante, ó, estou no mapa de Carnot aqui para vocês lembrarem. Tá? Um detalhe importante é o seguinte: o decodificador de instruções determina a compatibilidade das instruções numa família.
Quando você tem uma família de microprocessadores, microcontroladores, toda essa família tem o mesmo decodificador. Por exemplo, no laboratório, a gente vai trabalhar com AVR. O AVR é um microprocessador, um microcontrolador do Arduino. Né? O chip do Arduino, a Atmega 328, é um AVR. Um AVR. Todos os AVRs têm o mesmo decodificador de instruções. Tá? Aqui no artigo, né, da Super Interessante, tá? Ele fala lá que o M1, aqui é o M1, tá? Um dos problemas, né, que o M1 superou é que o M1 não é mais compatível, né, o M1 não é mais compatível com o x86. Então, por ter quebrado essa compatibilidade, os programas antigos não rodam no M1. Ou para rodar, o artigo fala isso, para rodar ele precisa de um compilador. Ele precisa de um programa que traduz, né, o sistema. O que significa isso? Que o decodificador de instruções do M1 é diferente do decodificador de instruções dos processadores anteriores. Tá? Então, isso é bastante instrução. O Luiz Eduardo está fazendo uma pergunta aí do LCOL. Né? A instrução LCOL tem 3 bytes. Isso a gente vai ver lá no laboratório. No laboratório a gente vai responder bem essa sua questão que você está colocando aqui. Tá? Eu deixei essa questão de instrução para o laboratório porque tem bastante detalhezinho para a gente ver e lá a gente vai praticar isso daí. Ok? Bom, unidade lógica aritmética, ULA. ULA é o bloco do sistema que faz operação aritmética. Tá? Operação aritmética. Unidade lógica aritmética. Deixa eu colocar de novo aqui na telinha. Unidade lógica aritmética. É a que faz conta. Bom, para você entender a unidade lógica aritmética, você tem que lembrar qual é a única operação aritmética que é implementável. Então, se você lembrar lá das portas lógicas, qual era a operação aritmética que a gente conseguia fazer com porta lógica? A única operação aritmética que a gente consegue fazer com porta lógica é a soma. A soma. E qual é a porta lógica que faz soma? A XOR. A XOR é aquela porta lógica. Ela tem uma representação, ela era uma porta OU, tá, com representação com um arco aqui fora. Né? Então, aqui você tem uma operação A, se você entrar com AB, você tem A, XOR, B, na representação. Lembra da tabela da verdade dela? Do XOR? 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Então, observe que aqui, ó, você tem uma soma aritmética. Ó. Uma soma aritmética. 0, 0 dá 0, 0, 1, 1 dá 1, 1 dá 0 e vai 1. Aqui tem um carry. Lembra do carry? Vai 1. A gente vai ver isso na aula de hoje, não vai dar tempo, mas na aula que vem a gente vai fazer essa operação aritmética aqui, né, no sistema. O que eu estou querendo dizer? Que a ULA é composta de portas XORs, portas lógicas XORs. Então, essa ULA que vocês estão vendo aqui são XORs. Tá? Ah, mas como é que eu faço uma subtração? Como é que eu faço uma subtração? Aí você vai lembrar da primeira lei booleana. Lembra da primeira lei booleana? A menos B. Como é que você faz isso em álgebra booleana? Álgebra booleana, né? Que é aquele vídeo lá que eu pedi para vocês verem no laboratório. A menos B é A mais B invertido mais 1. Observe que eu transformei uma subtração em duas somas, invertendo um dos parâmetros e somando um no resultado. Essa lei de Moore aqui, ó, a primeira lei de Moore, Moore não, Boole, primeira lei booleana,
é o que dá sentido a toda a computação, porque eu consegui implementar uma subtração, ó. Consegui fazer uma subtração a partir de soma. Então, a ULA é composta, né, de várias e várias portas que formam, né, as unidades lógicas aritméticas. Lá no... Né, tá? Você tem a primeira lei booleana, tá? Aqui vocês devem ter estudado lá com o Fadinho. É claro que na ULA, você não vai ficar se preocupando com isso. Né? Em vez de você ficar fazendo esse tipo de coisa, você vai usar uma instrução. Por exemplo, ADD AR0. Vai somar uma soma. Uma subtração. Sub D AR0. Você vai fazer operações e não vai ficar se preocupando com o que tem na ULA. Agora, o que é importante aqui? É saber que toda operação que o processador faz, ele faz a partir de operação short, de soma. Por isso que vocês, em cálculo numérico, tiveram um semestre de cálculo numérico, onde qualquer operação aritmética era transformada numa somatória. Seno, cosseno, operações trigonométricas, multiplicação, divisão, tudo é soma. Por que tudo é soma? Por causa da porta short. Então, a ULA nada mais é do que essas operações implementadas. Seria muito legal, tá? Pessoal que gosta aí do estado da arte, né? Vai ver o livro do Malvino que eu estou indicando, por exemplo, né? de revisitar, reestudar a unidade lógica aritmética que vocês viram no livro lá do, sei lá, no livro do Totti, com o Fadim, tá? Vão ver em lógica programável na 7ª etapa de novo. Bom, para nós o que é importante é que eu tenho uma unidade lógica aritmética que faz conta. Qual é a conta que ele faz? Soma. Através da soma, você também tem a subtração. Sucessivas somas é a multiplicação. Sucessivas subtrações é a divisão. Com as 4 operações aritméticas, você faz o resto. 2 registradores. Acumulador, guarda o resultado da ULA. Flag, sinaliza o resultado da ULA. Principalmente, sinal e o carry. Então, o S de sinal e o carry. E o Z também vai ser muito importante. O Z. Então, esses 3 bits, sinal, carry e Z, né? Que é o que a gente vai ver aqui na sequência. Tá? A unidade lógica aritmética, lá lembrando aqui na primeira lei booleana. Falando de registradores, olha lá, acumulador, que eu acabei de falar, flag, olha lá, 0, sinal, vai 1, que é o carry, overflow, que é estouro. Tá? Vou deixar para vocês isso aqui na aula que vem, que eu gostaria de dedicar uns 10 minutinhos a esse exercício aqui. Tá? Mas é que eu estou explicando o flag. Né? Só para a gente poder fechar a aula, tá? Os registradores que estão aqui, ó, acumulador, que guarda o resultado da operação, flag, que sinaliza, ou registradores R0, R1, PC, SP, todos esses registradores, tá? Todos esses registradores são LETs. E lá no laboratório a gente estudou o que é um LET. Tá? Vou colocar aqui em cima. LET. Na aula passada, no laboratório, a gente viu o que é o LET. É um flip-flop. Tipo D. 74, 373, 74, 245. O Pedro está perguntando se eu já fiz chamada. Já fiz, Pedro, e já vou repetir, tá? Já estou acabando a aula. Está aqui nos últimos minutos. Aqui. Bom? Então, a gente tem esses LEDs. Então, resumindo, tudo que vocês veem no processador, né, seja no M1, seja no M1, né, tá vendo aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui o M1 de novo, aqui, ó, seja no M1, ou seja, nesse processador que o BITER montou e que eu estava mostrando no vídeo do YouTube de vocês, é composto de decodificador de instruções, saída de temporização e controle, unidade lógica aritmética, acumulador, flag, registradores, PC e SP. Tá? E o BINTER montou isso, tá? Através do protoboard,
E claro que eu não recomendo vocês fazerem isso, né? Apesar que eu tive um trabalho de TCC uns 4 ou 5 anos atrás, um trabalho muito legal, né, de uma aluna da mecatrônica, que ela simulou, né, esse circuito aqui, né, um TCC que eu tive muito prazer, né, tive nota máxima, inclusive, na avaliação, né, muito legal, é mecatrônica, hein? E ela se interessou bastante por isso. Na época, eu não conhecia o BINITRA ainda, né, então ela foi lá na raça mesmo, pegou o livro do Malvino, fez uma simulação de tudo isso daqui, ó, e viu que realmente tudo isso funciona, né? Mas claro que eu não vou trabalhar com isso. Vou trabalhar com o M1, tá? No laptop, tá? Ou com o ARM, né? No celular de vocês, né? Então, é isso que a gente vai trabalhar. Bom, eu recomendo fortemente, tá, que vocês, além de fazer a lista 1, para a aula que vem, tá, revejam a apostila, tá, até a lista de exercício 2. Ó, toda essa parte aqui, ó, página 24, de uma certa forma expliquei, eu vou fazer esse exercício da página 24 no início, falei do PCSP, e vou falar, né, da pilha na aula que vem, metade da aula que vem. O pessoal que está com um pouco de dificuldade de acompanhar, às vezes não tem muito conceito, dê uma lidinha na apostila antes, tá? Eu mostro outros vídeos aqui que mostram conceitos de rotina, e eu vou chegar na aula que vem até a segunda lista de exercícios, tá? Está aqui na página, tudo isso aqui são os circuitos auxiliares, na aula que vem a gente deve estar varrendo tudo isso, está na página 30 e 40, tá? Na página 40. Tá? Então, na aula que vem eu vou chegar aqui. Então, se vocês puderem fazer uma leitura prévia, eu vou dar uma acelerada na aula que vem, para chegar nessa segunda lista de exercícios. Tá? Essa lista a gente está vendo aqui, ó, explicar a função do acumulador e flag, acabei de falar. Escrever os flags, os bits do flag, sinal, carry, acabei de falar. E aí, esses exercícios eu vou fazer na aula que vem. Todos eles aqui, para vocês poderem. Né? Essa lista é para ser entregue em 3 semanas, tá? Ela já está lá na aula 4. Ela já está lá na aula 4, mas não precisa fazer por enquanto, tá? Bom, legal, hein? Tá? Vamos chegando aqui no finalzinho da nossa aula, uma aula bastante densa, tá? Ela está gravada, mas eu recomendo ali. Tá? Vou fechar a gravação da aula nesse momento, para poder fazer a chamada, a segunda chamada, e poder interromper a gravação nesse momento.